Olá, boa tarde. Começa agora mais uma reunião da Comissão de Cooperativismo, presidida pelo deputado Wellington Calegari. Acompanhe os trabalhos. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mais uma audiência, mais uma sessão da nossa querida Comissão de Cooperativismo, ao lado do nosso companheiro, parceiro, deputado Fábio Duarte Guerreiro, que nos ajuda muito aqui no trabalho em prol do cooperativismo. Agradecer aqui as presenças do senhor Rodrigo Michel Alves Franco, direção da Copango. Copango. Legal. Diego Franco, também da direção da Copango. Ana Paula Petri Passos. O senhor Albano Siqueira, diretor-presidente da Cooperate, parceiro. Andréa Lúcia Lima Santos, diretora-presidente da Cotas. Cotes? A Cotes é a cooperativa de? Ortopedia. Mais uma cooperativa médica aqui, muito bem-vinda. Né? Agradecer a presença dos nossos amigos sempre estimados e presentes, Davi, do Eduardo, Renan, os queridos do sistema OCP. Pessoal, iniciando nossos trabalhos, declaro aberto os trabalhos e dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior, pois já foi encaminhada a cópia aos deputados membros e a considero aprovada. Caso queiram, vossas excelências poderão retificá-la nas próximas reuniões. Então vamos aqui ao expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 133, do excelentíssimo senhor deputado Alan Ferreira, justificando sua ausência da reunião ordinária do dia 12 de agosto de 2025. Ofício 035, deputado Fábio Duarte, justificando sua ausência da reunião ordinária do dia 12 de agosto. Ofício do senhor deputado Hudson Leal, justificando a ausência da reunião ordinária de 12 de agosto. Ofício do deputado Marcos Madureira, também justificando sua audiência da reunião ordinária de 12 de agosto. Ciente a Secretaria da Comissão para inserir no relatório mensal de frequência dos deputados. Proposições recebidas, proposições distribuídas aos senhores deputados, proposições sobrestadas, proposições baixadas de pauta, não houve no período. Ordem do dia. Bom, deliberar sobre o novo horário, local e data das reuniões ordinárias, quais sejam. Uma pergunta, Felipe, conseguiu falar com a Alan? Tá lá na frente. Hudson. A assessoria dele falou que estava na agenda. Estava vendo? Não, falou que estava na agenda. Tá. Aqui, ó. Tenta dar um toque aqui nesse telefone aqui, liga para ele, fala para ele, se ele pode descer aqui. Se ele está aí, né? Talvez ele não está. Meus amigos, nós estamos agora vivendo um momento dentro da comissão, Fábio. Eu até te falei aquele dia da importância que nós estamos aqui hoje, que é a questão das cooperativas médicas, né, esse movimento que está acontecendo, que a Comissão de Cooperativismo está junto com a OCB e as cooperativas, estamos tentando levar adiante isso. Resumo da ópera. Qual é o objetivo? É tornar mais igualitário o processo de concorrência nas licitações em áreas onde a eficiência e a qualidade não podem correr risco. Estamos falando da área da saúde e também da área do transporte escolar. Nós não podemos nos submeter aos eventuais riscos de uma concorrência desleal. Mas como assim concorrência desleal? Nós sabemos que muitas vezes as empresas, quando entram na fase de licitação, você muitas vezes só vai comprovar a sua capacidade técnica lá no final do certame. Resultado, muitas vezes empresas que não teriam condições de participar de uma licitação participam. E as cooperativas médicas, e aqui não é questão de puxar sardinha para o lado do cooperativismo, mas é uma realidade. Como elas já são formadas por profissionais, habilitados, tudo mais, elas, obrigatoriamente, elas já têm a estrutura delas. Assim como uma empresa também pode ter o seu corpo de médicos contratados. Mas o que se vê muitas vezes? Empresas de fundo de quintal,
empresa que mal tem sede organizada, empresa cuja razão social é para outra atividade e que entra no concurso sem se habilitar naquele momento e joga muitas vezes um preço absurdo fora da realidade da prestação daquele serviço e ganha às vezes a concorrência. Não vamos aqui entrar na questão, que a gente sabe que existe também, de muitas vezes quem está por trás de uma empresa ou outra. Isso também acontece. Mas muitas vezes não é nem questão disso. Ela joga a lei, né, joga o preço mais baixo, ganha, e aí depois você vai ter gente aí ofertando serviço, porque aí é aquela coisa, eu ganhei a licitação, agora eu vou atrás de profissional. E tem que arrumar profissional de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer circunstância para dar conta do preço que eu arrumei. Numa área que isso não deveria acontecer. A lei federal, ela permite a inversão das etapas. Então você colocaria a habilitação no início e posteriormente a tomada de preço. Com isso, você já elimina as empresas que não tem. Porque eu não vou habilitar uma empresa, eu não vou arrumar um corpo técnico que é caro se eu não tenho certeza que eu ganhei. Então você nem entra, você tira as más empresas, pelo menos em grande medida. Isso já é uma possibilidade que a lei federal permite, porém, o Estado não tem feito, né? Ele não tem usado isso. Então nós viemos com eu dei a ideia, juntamente com os nossos amigos das cooperativas médicas e com o apoio da OCB, de um projeto de lei que fosse feito aqui dentro da comissão, confeccionado, que obrigasse o governo, nas áreas de extrema necessidade, né, em que o risco de uma má prestação pode levar a óbito, áreas de saúde e transporte escolar, dele fazer essa inversão, ele seria obrigado a isso. As cooperativas ficaram muito felizes, a OCB também, e íamos até votar já um texto hoje. Porém, e nós aqui estamos sempre para quê? Para o diálogo. Ninguém está aqui para brigar, nós estamos aqui para dialogar. Houve um diálogo entre as instituições, entre as empresas e o governo, para que nós deixássemos isso aqui na comissão, né, segurássemos isso aqui, não é segurar, é dar um tempo para o governo agir, para o governo propor. Acho que a OCB já conversou com as cooperativas médicas, não é? Não? Não, porque na realidade a tratativa vai ser aqui. Vai ser aqui? É, a tratativa é aqui. Não, tudo bem. Então vou aqui falar aqui. Pediram se nós da comissão poderíamos esperar por um prazo de 30 dias, que já começou esse prazo, né? Daí é quando, Davi, esse prazo? Começou quinta-feira semana passada. Né? Quinta-feira? Dia 25, né? 25 de setembro. Vai até dia 25 de outubro. 25 de outubro. Para que o governo elaborasse uma proposta nessa área. Uma proposta. Então, houve uma interlocução com algumas lideranças do cooperativismo, lideranças não políticas, lideranças do setor, e isso chegou até mim. Chegou, Calegari, olha, está tendo uma negociação, tal, e o que você acha? Olha, eu sou pau para toda obra. Se tiver que fazer um enfrentamento aqui do jeito que eu propus, eu faço. Mas se está tendo um diálogo e vai sair improrrogavelmente no prazo de 30 dias, se tem esse prazo que o governo pediu e tudo mais, e vai sair, eu me coloco à disposição, a comissão pode esperar, pode aguardar. Estou aqui falando isso, gente, porque, inclusive, a ideia de que isso fosse hoje debatido aqui, mesmo com esse acordo, e de manter a sessão foi minha. Por quê? Para que ficasse registrado em ata. Para que ficasse registrado, né, em ata essa colocação desses 30 dias, que já são 20 e poucos dias já. Se ao final desses 30 dias o governo, né, não cumprir isso, não vier com uma proposta, e quando eu falo proposta, não é uma promessa, ó, resolvemos, vamos vir, cadê a proposta? Não, daqui a alguns dias nós vamos, não. Se não tiver uma proposta feita no papel, dentro do dia 25 de outubro, assinada uma proposta do governo, então nós vamos entrar, eu vou entrar e vou pedir o apoio das cooperativas, de cuja paciência eu já peço agora, porque eu sei
que nós tínhamos combinado isso, mas eu quero que seja aprovado. Eu acho que o interesse de todos é que seja aprovado. E na política você tem dois momentos, você tem o momento de bater e o momento de assoprar. Isso nunca tinha sido levantado aqui nessa comissão, foi levantado. Nós fizemos questão de levantar. Com o apoio da Procuradoria da Casa, inclusive, que junto com o jurídico da OCP nos ajudou a elaborar a proposta. Porém, o governo, ao ver essa movimentação, também se movimentou. Falou, não, pera um pouquinho, o que a gente vai fazer também? E realmente, o governo tem que fazer isso, porque é algo que lida diretamente com isso. Estamos falando de licitação. Então, se eles fizerem, eu acho que é o ideal. Se o governo fizer essa proposta até o dia 25 e colocar, porque aí a garantia de aprovação e sanção é total. Estão entendendo o meu ponto de vista? E eu acredito que da comissão, o Fábio vai falar, o nosso ponto de vista é que o melhor caminho é a aprovação. Ninguém está aqui por enfrentamento, ninguém está aqui por... Mas se for necessário, a gente faz isso. Tudo bem? Vou passar aqui a palavra para o meu colega de comissão, Fábio, o que ele pensa a respeito. Boa tarde a todos. Nosso presidente já bem mencionou a todos que aqui se fazem presentes, né, estão fazendo parte aqui, participando dessa comissão. Quero parabenizar o Calegari, a Vossa Excelência, pela condição dos trabalhos da presidência da nossa comissão de cooperativismo dessa casa. Se a Vossa Excelência aqui pode contar conosco. Essas tratativas, Davi, você sabe qual secretaria está sendo tratada? Na Secretaria de Saúde? Direto com o Ricardo? Ok. Eu também me coloco à disposição para que a gente possa estar tratando com o vice-governador. Eu acho que, eu digo sempre, presidente, que a política é a arte de dialogar. Né? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa buscar diálogo com o governo, porque é muito melhor que essa proposta venha parta do governo, né? Para que a gente não tenha aqui um enfrentamento. O nosso vice-governador e também o nosso governador, eles são muito sensíveis a essa pauta, e eu não tenho dúvidas de que se o vice-governador Ricardo Ferraço ele está com essas tratativas, eu não tenho dúvidas que elas sairão do papel. E desde já eu me coloco à disposição para que a gente possa estar fazendo essa tratativa, presidente, para que o quanto antes essa proposta possa chegar a essa casa, para que nós possamos fazer as devidas modificações, porque se trata de um modelo de licitação na qual eu estou como vice-presidente da nossa Comissão de Saúde, aqui também na Assembleia Legislativa, Saúde e Saneamento, e a gente sabe que licitação, e essa questão de licitação, eu particularmente, eu sou contrário a essa questão de menor preço, porque nem sempre o menor preço representa o melhor serviço. A gente vê muito isso em obras. Às vezes uma empresa ela te dá um preço para pegar uma determinada obra, e essa empresa ela faz só a base da obra, e depois essa empresa abandona a obra, e aí uma obra que seria 3 milhões de reais, você vai ter que pagar 5 milhões nela, porque a empresa recebeu o que dá dinheiro, porque o que não dá dinheiro eles abandonam. O que dá dinheiro, até onde dá dinheiro para eles, eles fazem. Depois eles fazem que aquele preço não tem condições, e infelizmente no Brasil o cara faz isso, aí a empresa dele é impedida, ele abre outra, aí ele ganha com outra, e depois ele abre outra, e assim sucessivamente. E nós precisamos acabar com isso no país, né? E o poder público ele precisa ter também essa consciência de que nem sempre o menor preço é o que vai entregar os resultados necessários para que se faça o que é o certo, né? E se tratando de saúde, as consequências são piores ainda, porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando do ser humano, que muitas das vezes depende de um resultado, quer seja de um exame, quer seja
de um laudo. E assim, a minha finada avó, ela foi acometida de um câncer, ela teve leucemia. E só nós e Deus sabemos o que nós passamos com a minha finada avó. E assim como a minha finada avó, nós temos hoje inúmeras pessoas que passam por essa infeliz doença. E essa é uma das doenças que não pode esperar. E nós precisamos fazer com que essas pessoas, elas possam ter acesso célere a todo e qualquer tipo de procedimento que seja necessário para que possa salvar a vida dela. Então, esse é um dos nossos compromissos. Conte conosco, presidente, que nós estaremos juntos nessa empreitada, porque é para o bem do Estado do Espírito Santo, é para o bem de cada cidadão e cidadã que mora no Estado do Espírito Santo e que necessita desse que é um dos maiores pedras em qualquer administração pública, que é a saúde pública. E aí também eu preciso parabenizar ao nosso governador Renato Casagrande, nosso vice-governador Ricardo Ferraz, porque tem feito investimentos volumosos, mas nós sabemos que, infelizmente, a saúde não é uma coisa tão fácil de você conseguir estancar, né? Porque depende também dos municípios de fazer o papel deles na atenção primária. E nós temos hoje inúmeros pacientes que necessitam de hemodiálise. Nós temos mais de 1000 pacientes que necessitam de uma cadeira para realizar a hemodiálise, estão à espera. E a gente sabe que assim como o câncer, a hemodiálise também não pode esperar. Porque o paciente que necessita da hemo, se ele não realizar a hemo, ele, infelizmente, a família dele vai levá-lo para o cemitério. Excelente fala, deputado Fábio. Inclusive, o que é importante colocar aqui, essa questão da saúde, você está certíssimo quando fala da necessidade dos municípios também encarar essa questão da atenção primária. Fizemos em Cachoeiro, semana passada, um encontro sobre o parto adequado, inclusive por causa da lei que nós aprovamos, que é a lei do parto livre, que ela mudou um pouco essa situação aqui no Estado, dando às mães o direito, né, de escolha na hora do parto, entre cesariana e parto normal. E agora, muitas vezes, os hospitais têm que se adaptar, mas as cidades precisam se adaptar mais. E eu gostaria de dar a palavra para os representantes das cooperativas médicas, se quiser usar a tribuna, fique à vontade. Doutor Albano, fique à vontade. Até para o senhor também nos dizer o que o senhor acha desse prazo que o governo solicitou. É importante vocês dizerem o que vocês pensam. Obrigado, deputado Calegari. Boa tarde a todos. A gente sempre foi do diálogo. A gente quer resolver o problema. A gente não tem problema com ego, nada disso. Há muito tempo a gente vem batalhando para construir essa solução. Tá? Eu, pessoalmente, já tentei fazer essa construção com todos os colegas do senhor, membros da Comissão de Saúde. E o senhor, deputado Calegari, foi o primeiro que teve a sensibilidade de realmente nos dar ouvidos e botar isso para trabalhar. E aí a gente confia no discernimento do senhor. A gente sabe que construir é melhor do que o embate, sempre. Tá? Eu só queria trazer alguns fatos aqui, deputado, para o senhor entender a urgência que isso é para nós. Sabe? Eu hoje, a nossa cooperativa de terapia intensiva, a Cooperate, a gente presta serviço, por exemplo, no Hospital Silva Vivos, em Colatina, no Hospital Dório Silva, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência e no Antônio Bezerra de Faria. Esses aí, hoje, no Hospital Dório Silva, são 60 leitos de UTI e 15 de semi-intensivo. E no Hospital Silva Vivos, em Colatina, que são 30 leitos de UTI, não há contrato vigente. O contrato venceu.
eu estou recebendo por verba indenizatória com Latina desde dezembro do ano passado, Dório Silva desde março, abril desse ano. Nenhum dos dois o processo, né, de licitação saiu do papel ainda. E a gente até torce para que ele já saia nos novos moldes, para que seja mais moralizado, que seja mais honesto. Tá? A gente confia aí na intervenção dos senhores, junto ao excelentíssimo governador, vice-governador, mas lembrando assim, a gente fica um pouco preocupado porque a véspera do segundo turno das eleições estaduais aqui, a gente foi convocado à residência do governador para tratar de nossas demandas, a gente já tinha levado outras pautas para ele, e a nossa principal demanda é que a gente tem um pagamento que foi glosado da época que a gente prestou serviço na pandemia. Só a minha cooperativa, o dinheiro da época era da ordem de 700, 800 mil reais, que o meu médico trabalhou e não recebeu por isso. E a gente ouviu do governador a promessa que isso ia ser equalizado, e até hoje não foi, eu não consegui pagar meus médicos. A gente está com um déficit grande. Então, assim, perdoem a descrença às vezes, sabe? A gente tem a fé que vai resolver, a gente anda no caminho da retidão, faz tudo certinho, mas a gente já ouviu outras promessas. Então, eu queria pedir ao senhor, que o senhor já demonstrou essa sensibilidade para esse nosso assunto. Claro que nós estamos dispostos a ouvir e dar o prazo e chegar ao entendimento, mas que seja com firmeza que a situação necessita. Tá, joia? Muito obrigado. Doutor Albano, eu gostaria só, você me permite, presidente, só para esclarecer uma situação. Vossa Excelência, eu tenho 7 meses de mandato. Eu sou usuário do SUS, a minha família toda utiliza o SUS. E eu vejo a saúde como uma prioridade. Vossa Excelência nunca esteve comigo e nunca tratou comigo e nunca me pediu nada com relação à Comissão de Saúde. Só para deixar claro, porque Vossa Excelência falou assim, não, já tratei com a Comissão de Saúde e ninguém nunca me deu ouvido. Já tem mais tempo. Eu estou conhecendo o senhor hoje. E me coloco à disposição, porque eu acho que quem deve tem que pagar. Se o senhor prestou serviço, o governo do Estado precisa equacionar esses valores com o senhor, e eu me coloco à disposição para que nós possamos fazer a interlocução junto ao... Eu vou solicitar a minha assessoria uma agenda com o Thiago Hoffman, para que a gente possa fazer as tratativas. E se o senhor tiver algum processo que vocês tenham aberto lá, solicitando esse pagamento, que possa me passar os protocolos, para que eu possa te dar uma resposta acerca dessa situação. E também eu gostaria de saber um pouco melhor acerca dessa questão dos contratos, que Vossa Excelência hoje presta serviço sem estar com um contrato assinado com o governo, para que a gente possa também verificar essa situação junto à Secretaria de Saúde. Tá ok? Me coloco à disposição do senhor e dizer assim, que eu aprendi com os meus finados avós e com os meus pais que o homem não é obrigado a tratar, mas a partir do momento que o homem trata, ele tem por obrigação de cumprir a palavra que ele tratou. Tá bom? Obrigado, querido. Só confirmando, é verdade, a gente nunca tratou junto, foi no início da legislatura, a gente levou as demandas que a gente tinha, com o senhor realmente nenhuma vez. Sobre essa questão dos contratos, é a transição da gestão César para a Fundação Inova. Foi aprovada a lei aqui na época que não podia haver a subrogação dos contratos César diretamente para a Inova. A gente entende que essa foi uma fragilidade, mas é uma coisa que já passou, não tem como tratar disso, dessa situação. Então, o que a gente teve de experiência é que no momento de transição César e Inova, havia-se uma contratação emergencial por dispensa de licitação, que ela é invariavelmente por um ano não prorrogável, tá?
E a gente teve várias experiências nesse sentido, justamente porque o processo licitatório não permitia avaliar a habilitação antes das fases de lance. E eu fico, assim, consternado com meus colegas diretores técnicos, médicos de cada hospital desses, são guerreiros, tá? Porque eles ficam num desespero maior ainda do que o nosso, porque eles são responsáveis tecnicamente e civilmente pelo que acontece. E quando eles fazem o processo de licitação do antigo molde 8666, que vinha todas as empresas sem o corpo clínico adequado para competir, eles são obrigados a respeitar certos ritos, é o prazo para apresentar um documento, a ideia de dilação de prazo você tem que conceder. Então, para cada empresa dessa rodar e chamar o próximo colocado, às vezes demorava 4, 5 semanas. Sendo que se nosso projeto que a gente trouxe aqui para essa casa, para a gente apreciar, se houver essa habilitação antes da fase de lance, a gente já separa o joio do trigo antes dos lances. A esperança que a gente tem com esse projeto é que o primeiro colocado nos certames será a pessoa que vai assumir o serviço com celeridade, com capacidade técnica. Isso, segurança para a população. Ganhar ou perder um processo licitatório é do jogo. Se você chegar com a sua equipe e ganhar da minha, meus parabéns. Na próxima a gente debate outra vez dentro das 4 linhas, que é como tem que ser. O que a gente fica às vezes preocupado é que a gente vê essas empresas concorrerem e ligam para o meu médico, que eu ganhei o seu contrato, você vai perder o seu emprego, vem trabalhar para mim. Doutor Albano, o que acontece? Eu entendo a sua revolta. Claro que o deputado Fábio está certo, ele entrou aqui há pouco tempo, né? Eu tenho certeza que se ele tivesse comprometido, ele teria cumprido, né? Conheço o estilo dele, sei que é um homem de palavra, mas realmente eu entendo sua indignação e dos demais, de alguns, por quê? Não é querendo esculachar o governo ou elogiar o governo. O governo Casagrande tem pontos fortes e tem pontos fracos. Na minha concepção, um dos pontos fracos dele é a saúde. Eu acho que não está bem. Eu acho que a saúde do Estado do Espírito Santo poderia estar muito melhor, tendo em vista 2 fatores. O nível de desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, que é um Estado rico, próspero, e o segundo fator, a estrutura médica que existe das entidades federativas. Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, tem muito hospital, não falta hospital. Tem hospital, a Grande Vitória também. Então, peraí, onde que está correndo o problema? Então, o problema está sendo onde? Na falta de gerenciamento. Eu acho que a CESA não é aqui o escopo, aqui não é a Comissão de Saúde, do qual eu fui membro por 2 anos, mas não tem como não falar. Acho que a CESA ela sofre de graves problemas de gestão, que não é deste ou daquele secretário, já vem se arrastando, mas nada foi feito para melhorar. E o problema de gestão é esse, porque isso é gestão. Por exemplo, o governo, nós estamos dando esses 30 dias, para que nós não entremos com o projeto de lei, mas não precisa de uma lei. A lei federal dá a possibilidade ao gestor. Então já era para o gestor estar fazendo isso. Já era para o gestor estar fazendo. Vocês conversaram antes da eleição. Por que antes da eleição foi dito para vocês que seria feito e não foi? Eu estou aqui metendo pau no chão. Eu adoro o vice-governador, Ricardo Ferraço, é meu conterrâneo, gosto demais dele. E eu sei que às vezes a culpa não é também dele, porque ele não é o governador, ele é o vice. Ele pode sugerir, pode guardar, mas quem manda é o governador. E através do seu secretário de saúde. Mas uma promessa não foi cumprida. 2 anos. Então, dito isso, e novamente eu digo, não estou aqui em tom de ira, de querer, não, porque o governo já me atendeu. Em por exemplo, se existe, Fábio, a lei do SOS Educação, que hoje protege os professores de violência nas escolas, e a lei do quarto livre, é porque o governador foi lá com a caneta dele e sancionou. Então ele fez o lado dele. E eu elogio, quando faz, eu elogio, não tem problema de coloração partidária para chegar e falar, obrigado, governador, tudo mais. Só que tem assuntos que tem que ser resolvidos. Então comungo da indignação, vamos aguardar esses 25 dias. E uma coisa que eu vou pedir meus demais colegas de comissão, e vocês podem pedi-los também aos colegas que compareçam, porque a comissão de cooperativismo, ela tem, como você já sabe, ela tem uma peculiaridade. Eu falo, ela é uma comissão ativa e não passiva. Como assim, galera?
Nenhuma comissão é melhor que a outra, não, mas vamos lá. Comissão de Constituição e Justiça é a comissão mais importante da casa, em tese, mas ela é uma comissão passiva, assim como a de Finanças. É uma comissão que se limita em 90% a discutir os projetos do governo ou de outros deputados, principalmente de outros deputados nas suas sessões ordinárias. Comissões como a de cooperativismo já tem um caráter ativo, nós não temos como esperar, nós temos que ir para lá, nós temos que ir para a rua. Por isso que surgiu o Circuito COP, por isso que está surgindo essa iniciativa. Então peço aos colegas, como o Fábio, que está sempre presente conosco, mas os demais colegas deputados, Alan Ferreira, Hudson Leal, né, Madureira, para que possam estar presentes. Inclusive vamos ver a alteração do horário, porque essa comissão depende muito da sua atividade. E o setor cooperativista não pode esperar mais, ele precisa resolver suas questões. Alguém mais gostaria de ter a palavra? Por favor, doutor. Posso falar daqui? Pode, dá o microfone ali para ele, por favor. Bem, eu quero dar boa tarde para todos. Boa tarde, aqui, que eu não fico nem de costas para a mesa, nem para os colegas. Doutor Fábio, doutor Calegari, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero iniciar minha fala em razão da propriedade da Comissão de Cooperativismo, para dizer uma coisa que me é muito cara. Cooperativismo é legítimo. O cooperativismo é legítimo. Ele foi recepcionado na Carta Magna de 88. Ele tem uma lei especial. E se eu pudesse falar isso, nós temos entre aspas, como gostam de colocar jargão, né? Tem um lugar de fala. O cooperativismo existe, quer alguém goste ou não. E mais do que existir, ela é importante no cenário internacional. Pessoas que antes alijadas veem na cooperativa uma oportunidade de se mostrar útil e valoroso o seu serviço, a sua contribuição social, a sua participação econômica, educacional, em diversas áreas, Fato é que o cooperativismo incomoda muito diversos setores. Só que a Carta Magna também chancela outro critério legal da função social. E nesse aspecto muito caro, senhores deputados, porque a visão cooperativista do aspecto social é muito valioso. É o que a Carta Magna traduz por dignidade emprestada àquele que antes alijado, ele resgata, ele coloca de volta. Portanto, o cooperativismo é sim legítimo, é importante, é crucial no desenvolvimento de qualquer país, em qualquer lugar. Não seria diferente do Estado do Espírito Santo. Só que nós temos embates de outras naturezas colidentes com interesses outros, que fazem com que essa moeda importante seja escorraçada, senhores deputados. Mais do que escorraçada, existe um projeto de desmantelização, ou de descaracterização, ou de desmanche do cooperativismo no nosso Estado. Infelizmente eu tenho que dizer. Porque aquilo que funciona, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Sabe por quê? Porque incomoda. Se o setor de transporte para crianças no interior incomoda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou eleger uma outra empresinha, vou fazer alguma coisinha para tirar isso desse nicho de mercado que é o cooperativista. A saúde, todos os deputados que passam nessa casa sabem da história de guerras, suor, lágrimas e sangue que corre por conta do cooperativismo. Só que sabe de uma coisa, senhores deputados? Alguém está lá, enquanto a gente está aqui, socorrendo pessoas cujo propósito primeiro do Estado, enquanto poder público, é resguardar, garantir a segurança e o bem-estar do cidadão. Só que, enquanto médicos cooperativistas estão lá fazendo essa frente, tem um arquétipo de engenharia por trás para acabar com o cooperativismo. Tem ou não tem? Tem. Estou falando mentira? Não estou
senhores deputados, quando o nosso presidente falou dessa tribuna sobre ciências prévias desta casa e de outras casas do poder público no nosso estado, foi entregue dossiê ao longo desses 27 anos que eu lido na defesa do cooperativismo aqui no nosso estado. Dossiês. E o último, doutor Fábio e doutor Calegari, o último entregando resultado de uma licitação pública da ordem de 8, 9 milhões, entregues a uma empresa cuja natureza jurídica era a venda de software, mas que poderia, estava habilitado e ganhou a licitação para neurocirurgia. Tem tudo a ver, né? Talvez o sistema. Software orgânico. Não é verdade? Nós temos empresas do ramo de captação de imóveis para compra e venda. Senhores, esse é o trato que nós temos. Isso foi entregue documentalmente a todas as esferas do poder público do nosso estado. Sabe o que acontece? Que aquela premissa maior do estado de defender o interesse público, de garantir bem-estar da população, ao dito, como Vossa Excelência disse, da sua finada avó, tantas outras jazem lá no hospital, neste exato momento, pedindo pelo amor de Deus uma vaga. Mas o importante muitas das vezes é tirar foto em passeatas por aí, porque a campanha está no ano que vem. Me perdoe, senhores deputados, a minha defesa é do cooperativismo, não é de bandeira política. E na bandeira política se enrolam tantos que fazem dessa pauta, saúde, educação e segurança, conversa fiada e discurso eloquente, para não entregarem o resultado daquilo que o doutor Calegari acabou de dizer. Não entregam, como o senhor mesmo disse, doutor Fábio. Homem que é homem, cumpre sua palavra. Não, mais do que isso. O Estado tem um dever para conosco, e eu não estou pedindo favor. O que o cooperativismo hoje vem a essa casa brigar mais uma vez e deixar empenhada com muita eloquência é o seguinte: olha, nós não estamos pedindo favor, porque cada uma das cooperativas que vão à licitação o fazem com legitimidade, o fazem de forma honrada e correta, enquanto outras empresas escusamente se valem da lei nas brechas para um CNPJ de venda de pipoca concorrer na mesma altura e padrão de especificidades técnicas essenciais da saúde. Uma cirurgia neuro, você imagina, cara vende pipoca. Sabe por quê? Qual é a garantia dele, doutor Fábio? Sabe qual é a garantia dele, doutor Calegari? É que se ele ganhar, depois ele vê o que faz. E sabe qual é a premissa, doutor Fábio? É que depois ele vira para essa turma todinha aqui que tem família e conta para pagar, que são médicos e que estavam lá dentro do centro cirúrgico, falando assim: ó, todo mundo fora. E outro, se você quiser, quem ganhou fui eu. Aí você vai fazer do preço que eu quiser. Isso é interesse público? Isso é uma chicoalha de qualquer coisa. Isso é vergonhoso. Para não dizer, doutor Calegari, um pouco mais do que vergonhoso, isso é criminoso. Sabe por quê? Tem vidas lá que poderiam ser a minha avó morrendo, ou meu filho que, se atropelado for numa bicicleta, vai parar na urgência e emergência lá, com excelência de padrão de médicos cooperativistas. São eles que vão botar a mão primeiro no meu filho. Mas sabe o que acontece, doutor Calegari? Sabe o que acontece, doutor Fábio? Estão lá esses médicos ganhando R$98. Enquanto, cara, me permita, eu disse isso da última vez que estive aqui, doutor Calegari vai ouvir isso mais uma vez. Fui colocar o meu carro na concessionária X para fazer uma manutenção. A hora de mão de obra do rapaz era R$260. Não o estou desqualificando. Quero muito que esse profissional ganhe e ganhe bem. Mas uma coisa é a hora profissional de um técnico em mecânica de automóveis. Outra coisa é você remunerar um médico que pode, então, estar tratando da sua avó, da minha mãe, do meu filho, num centro cirúrgico, um cara que estudou 10 anos para estar ali,
ganhar R$98 e ainda ser glosado no final do mês, porque tinha reunião com o setor tal, ele não foi. Ah, eu pedi para ele preencher isso aqui, ele não foi, vou glosar 20%. Isso é crime, doutor Calegari. Isso é crime, doutor Fábio. Porque tem vidas ali em jogo. Digo isso porque também, repito, doutor Calegari ouviu isso da vez passada. Na época de Covid, nossos médicos deram vida, muitos morreram. Sabe o que acontece, doutor Fábio? O interesse do governo foi não pagar a eles o que devia. Eu aplaudo e tiro foto, mas eu meto a mão no teu bolso e aquilo que você prestou serviço à Pró-Saúde, porque eu botei a Pró-Saúde lá para gerir, desculpe, isso aí a gente discute depois. Aí você vai discutir depois, doutor Fábio, sabe o que eu lhe digo? Ah, não, quem estava aqui antes era o Calegari, então você discute com ele. Mas ele não está aqui. E outra, a obrigação não foi dele, foi do Estado. Não se transfere. Nós passamos por 3 secretários de saúde. Todos 3 falaram assim, não, está resolvido, vamos resolver, não vai. E nunca, o golpe que a Pró-Saúde deu à saúde pública no Estado do Espírito Santo está na ordem de R$9 milhões ao cooperativismo de saúde. 9 milhões. Pessoas morreram, médicos deram a vida, passavam a semana dentro do hospital sem ver a família. Mas sabe o que acontece? Essa é a prioridade, esse é o senso de interesse público que deve prevalecer entre o interesse privado. Qual é o interesse privado? Nós estamos dizendo aqui. Alguém que deixou sua casa, deixou sua família para cuidar do seu? Para não deixar o seu filho morrer? Para não deixar sua mulher morrer? Para não deixar seu pai morrer? É assim que a gente tem tratado, doutor Fábio, os médicos das cooperativas no Estado do Espírito Santo. Lamentavelmente. Sabe por quê, doutor Calegari? Porque a forma cooperativista atrapalha o sistema. Infelizmente, atrapalha o sistema. Eu quero terminar a minha fala para dizer uma coisa muitíssimo importante, doutor Fábio e doutor Calegari. É muito caro colocar na mesma pauta dois assuntos um tanto quanto colidentes. Porque para um eu tenho uma especificidade técnica da, por exemplo, condução de alunos à escola. Ok? Por causa da natureza técnica de disposição do serviço. Quanto à natureza especializada e essencial da atividade médica. Digo isso porque é o seguinte, são bem diferentes. E quando o doutor Fábio tratou sobre essas questões, eu gostaria de destacar uma situação, doutor Fábio, com todo respeito, é que na licitação pública, mesmo antes na 8666 e agora na 1473, você vai ver que o trato deixado à discricionariedade do poder público, muitas vezes assim, não, eu posso, mas não quero. E aí o que acontece? O senhor imagina uma coisa, nas especificidades de construção e obra, foi quando o senhor falou sobre obra, nas especificidades sobre obra, de engenharia e tudo mais, a licitação não pode ser por menor preço. Não pode, porque existe uma exigência técnica que precisa ser denotada, comprovada a minha capacidade para fazer. Sabe por quê? Deus me livre que se uma ponte cai. Pois é, mata um monte, né? Deus me livre colocar um monte de aluno recém-chegado num hospital aqui da Grande Vitória, porque não caiu na ponte não, morreram dentro da unidade. Sabe quantos do Ministério Público foram lá investigados, doutor Fábio? Sabe quantos, doutor Calegari? Ninguém. Mas nós incomodamos, né? Nós fomos postos para fora desse hospital. Sabe por quê? Porque atrapalhava alguém. Desculpa, acho que eu estou falando demais. Só queria que os holofotes fossem lançados a quem de direito. Porque contratar serviço médico especializado por menor preço, isso é chicalho. Isso é fazer da vida e da saúde dos outros o interesse público relevante, sobrestado e garantido na Constituição Federal, como se fosse qualquer coisa. Mais vale uma ponte do que a vida, né? Mas mais vale a obra pública, no tocante a uma especificidade de prédio, do que aquele que jaz dentro de um centro cirúrgico ou de uma UTI.
deu um tiro aí. Um tiro? Misericórdia. E eu encerro aqui, então, para dizer, doutor Fábio, excelências, senhor deputado, que não basta apenas uma alteração de ordem. O que seria por demais excelente é que, de fato, fosse aplicado a contratação médica especializada, mais do que simplesmente uma contratação por menor preço, mas atendesse à especificidade técnica, comprovada. E repito, por quê? Porque aí eu evito que o cara do churrasquinho concorra. Porque aí eu evito que o cara do tomate concorra. Porque, não, ele pode concorrer na dele. Mas na área médica especializada, não. Então, é trazer a questão à ordem. E digo mais, se existe a ordem legal, como o doutor Calegari, por que não? Olha, já existe a lei federal, por que você precisa de uma provocação para aquilo que é natural? Então, nesse aspecto, excelências, está aí a nossa colocação, não apenas no tocante à especificidade, a importância dessa inversão de pauta, mas algo mais sobre essa situação da necessidade de especificar, não apenas por menor preço, mas sim por especificidade técnica, exigindo que quem concorra, e isso, senhores, como eu disse, eu encerro, não é segurança nem agasalhar interesse do cooperativismo, não, isso é para todos, é segurança para todos, né? Porque aí todo mundo concorre no mesmo padrão. Traz isso, resolutividade e segurança para quem contrata e para o público objetivo, né, que é o objetivo final. Muitíssimo obrigado. Obrigado, doutor. Aqui agradecer a presença do excelentíssimo deputado Marcos Madureira, né, nosso decano, guerreiro, né, da política capixaba, que muito nos abrilhanta, estão conosco hoje. Aproveitar a presença dele aqui, antes da gente continuar as comunicações, que eu vou passar a palavra para ele também. Mas só para a gente deliberar aqui rapidamente, ó, a ordem do dia. Deliberar sobre o novo horário, local e datas das reuniões ordinárias, quais sejam dia 20/10, às 11 horas. Esse 20/10 seria a segunda? Segunda. 24/11, às 11 horas, também no plenário Rui Barbosa, e dia 8 de dezembro, às 11 horas, no plenário Rui Barbosa. Por quê, caro deputado Madureira? Essa mudança das datas, para não ficar colidindo com a da Constituição e Justiça, que atrapalha muitas pessoas de mim. O deputado Fábio e o deputado Alan são membros. Então, para facilitar a presença, são 11 horas, o que vocês acham? Vamos discutir? Alguém quer discutir? Na comissão de educação, que eu sou presidente, o Fabinho também toma parte. E é na segunda-feira, às 14h. Então, hoje, não deu quórum. O Fabinho deve ter respondido, porque eu não iria não. O Fabinho deve ter respondido ao meu chefe lá, que não iria nessa comissão hoje. Então, ela despegou. Não deu conta. Por isso que eu estou aqui. É justamente por esse motivo, doutor Marcos, que eu fiz a sugestão ao presidente para que ele pudesse mudar o horário para que nós pudéssemos estar presentes na comissão de cooperativismo, porque às segundas tem a comissão de educação, e aí conseguia, para desconciliar o horário, porque estava sendo do mesmo horário. E hoje precisava deliberar acerca da mudança dos horários para que nós pudéssemos ter como a comissão funcionar. Por favor? Não, tudo bem. O meu horário é 2h. Isso por esse motivo nós Eu estamos saio fazendo da comissão de educação, já vou direto para o plenário. Então, oi. Então, vota a favor
Madureira? Eu preciso saber qual é o horário. 11 horas da manhã. 11 horas. Vai ser a partir das 11 horas da manhã. Não, 11 horas, ok. É, todas as segundas Favorável? às 11 horas, senhor. Como vota, deputado De Fábio? acordo. O presidente também vota de acordo. 3 votos, por unanimidade, foi aprovada, fica aprovada essas novas datas e horários para a reunião da comissão. Ponto 2. Deliberar convite do diretor do INCAPé com o intuito de discutir o tema acerca da escassez de mão de obra e a possibilidade de convocação de aprovados no último concurso realizado. Ao que se deve isso? Uma reclamação tem rodado o Estado, conversado com algumas cooperativas agropecuárias, da falta de uma sustentação técnica da parte do INCAPé. O INCAPé que tem uma história gloriosa aqui no Estado do Espírito Santo, né? A nossa Embrapa Capixaba, que tanta coisa já fez aqui no Estado, mas nota-se um certo depauperamento do INCAPé. E foi realizado um concurso em que quase ninguém foi chamado. Então nós gostaríamos de convidar aqui o presidente do INCAPé para estar mostrando qual é o plano para o crescimento do Instituto, para a convocação dos aprovados do concurso. Vamos discutir? Alguém quer discutir essa resolução? Não? Como vota o deputado Madureira? Com Vossa Excelência. Como vota o deputado Fábio? De acordo. Também voto favorável, por unanimidade, aprovada o convite para o diretor do INCAPé. E o terceiro ponto, que nós estamos agora em processo de discussão, que é essa mudança da licitação, né? Só que o deputado Madureira está mais dentro do que nós estávamos discutindo. O que está acontecendo, deputado Marcos Madureira? Nós temos um problema aqui no Estado, não só no Estado, em todo o Brasil, de uma concorrência desleal entre cooperativas ou empresas sérias na área médica, de serviços médicos, que é uma área onde a técnica é fundamental para salvar vidas, não pode ter erro, mas muitas vezes o que acontece? A pessoa chega lá com uma empresa que não tem preparo técnico nenhum, como ele só vai habilitar lá na frente, ele vai lá, joga o menor preço, ganha e coloca o Estado e o contribuinte e o consumidor final, que é o cidadão, com péssimos serviços, isso quando cumpre, né? E, por outro lado, cooperativas sérias que poderiam, e empresas sérias acabam deslocadas. A Lei Federal de Licitação permite a inversão de fases, que, entretanto, praticamente não é adotada no Espírito Santo. Então, as cooperativas estão com essa reivindicação muito forte e um projeto de lei está sendo gestado, tanto na Comissão de Cooperativismo quanto no governo. O governo pediu um prazo até o dia 25 desse mês para que ele nos envie uma proposta que torne obrigatório essa inversão de fases, pelo menos na área da saúde. E é sobre isso que estamos falando aqui agora. O senhor gostaria de falar algo a respeito? Eu penso o seguinte: a lei de licitações, ela vai se tornando sempre mais abrangente. Por quê? Porque em cada caso, nós teríamos que ter uma lei específica para aquele órgão. Isso tem complicado. Por exemplo, na questão de obra, dependendo da obra, se é uma obra grande, de muita responsabilidade, vamos dizer aí, para dar uma ideia, fazer uma casa desse tipo aqui. A proposta é uma proposta longa. É uma proposta que tem que dar todos os detalhes, todo o encaminhamento da obra, ela tem que ser detalhadíssima. E ter todas as responsabilidades possíveis. Você tem que ter várias certidões expressas dizendo da responsabilidade de cada um e cobrá-las. Mas quando a obra vai caindo de custo, e tem custo mínimo, além disso tudo, você entende? O preço da obra tem que ser baixo, o mais baixo possível. Mas tem que ter todas
as responsabilidades também possíveis. Então, talvez seria isso que vocês estavam discursando aqui, eu já peguei um finalzinho, mas eu entendi bem. Daqui a pouco eu te digo. Então, é necessário que se converse isso, que nós temos que procurar as procuradorias de Estado, entende? E conversar especificamente sobre cada necessidade que houver, que no seu caso aí é um transporte especial. E a proposta tem que ser ultra detalhada. Mas a gente tem que procurar o quê? A Procuradoria, para ver se a gente consegue sair dos liames da lei de licitação. A gente consegue. Eu, no passado, eu conseguia isso lá no Departamento de Estrada de Rodagem, onde eu era diretor-geral. Por quê? Porque eu tinha que fazer um programa de obra de 1.000 quilômetros de estrada. E eu consegui fazer. Mas o que eu fiz primeiro para conseguir fazer os 1.000 quilômetros de estrada e as 1.000 pontes que foi determinado pelo governo? Eu fiz, foram as estradas do Camata, foi eu que fiz. E eu era o diretor-geral do PR. Eu tive que fazer uma inscrição de todas as firmas especializadas em estradas e pontes no Brasil. Convidei-os a vir para o Estado. E só assim eu consegui um elenco de firmas especializadas no Estado. Senão você vai botar, como você falou, um verdureiro lá, um plantador de tomate. Eu não sei se você me entendeu. Eu conclamei em vários jornais de São Paulo, Rio, você entende? Todos daqui na época, e nós conseguimos trazer firmas do Rio Grande do Sul, da Bahia, Rio de Janeiro, você entende? E conseguimos ter uma variedade de firmas aqui para que tomasse parte nas licitações. É mais ou menos isso, a gente tem que perder tempo. Não é só fazer o edital e pendurar lá e está tudo pronto. Não. A gente tem que correr atrás e se preparar para tal. A questão da vontade política, né? É, mais ou menos. Aí as firmas daqui ficavam cheias de ciúmes e só tinham 3 firmas. Era a Velpa, Contec e Oxford. A Oxford hoje é a Contractor. A Contec e a Contractor ainda são as 2 maiores firmas do Estado. Mas eles também concorriam no Brasil inteiro. A Contec e a antiga Oxford, que é a Contractor hoje. Então eram boas firmas. Então não tiveram esse ciúme. Mas as firmas menores achavam que nós devíamos dar as obras para as firminhas pequenas aqui que não tinham essa responsabilidade. E eu não dei. Eu dei aquelas que tinham responsabilidade para executar as obras e as executei. A experiência de quem já fez. E eu fiquei na história do Estado por isso. Merecidamente. Porque também aqui no Estado, nós não tínhamos ainda o preço, porque nós estamos saindo da Revolução, e a Revolução tinha o preço da Revolução. Eram 2 cadernos da Revolução que faziam o preço de tudo. Então eu tive que fazer o custo do Departamento de Estrada de Rodagem, que está aqui até hoje. Então, a minha ideia seria essa aí. Convidar firmas
que são, de fato, você entende? Do ramo. E aí elas vão saber entender, em vez de nós nos especializar na lei de licitações. Muito obrigado, deputado Marcos Madureira. Um ótimo esclarecimento. Fazer menção aqui à presença dos nossos excelentíssimos vereadores, vereador Armandinho Fontoura de Vitória e meu amigo vereador Patrick da Guarda de Vila Velha. Nossos amigos, guerreiros, patriotas, estamos juntos. Muito bem-vindos nessa casa. Nós caminhando já meio que para o encerramento, que já é 12h45, logo vai começar a sessão da Assembleia. O meu querido Davi da OCB gostaria de falar algo? Vamos lá, Davi, pode falar. Em primeiro lugar, sim, boa tarde, deputado Marcos Madureira. Vamos aqui pela experiência, deputado Calegari. Deputado Marcos Madureira, boa tarde para o senhor. Boa tarde, deputado Fábio. Boa tarde, deputado Calegari, presidente da nossa Comissão Permanente de Cooperativismo, grande amigo, todas as cooperativas aqui presentes, demais autoridades. Tá? Falar assim, diante de todo o debate que a gente teve anteriormente, e aí diante da fala do doutor Albano, da fala do doutor Alexandre aqui também, nós havíamos conversado um pouco, e de fato, assim, sabe, deputado e amigo Fábio, esse é um processo que já vem se delongando, que a gente precisa ter um desfecho, a gente precisa ter um norte para que de fato a gente pacifique toda essa situação. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do cooperativismo, tanto é que atitudes mais radicais não foram tomadas, até porque a gente tem o governo do Estado do Espírito Santo como grande parceiro em várias frentes, assim como os deputados, e somos gratos a muitas conquistas, a tudo que a gente tem conseguido avançar. Mas, assim, de fato acreditamos, viu, deputado Calegari, que o prazo é até dia 25, e aí, deputado Fábio, contar muito com a sua ajuda, a sua colaboração, tanto naquela frente da reunião com o Tiago, que é um grande parceiro também, um grande amigo do cooperativismo, para que possa dialogar sobre essa questão aí da dívida que ainda existe com as cooperativas, a dívida passada, e ver como é que vai ser dado esse direcionamento concreto, e a gente precisa muito do seu apoio, tá, deputado? Assim como nesse processo, foi uma solicitação da Casa Civil, esse prazo de 30 dias para que possa apresentar, tá, doutor Albano, alguma coisa de concreto, as cooperativas, a OCB, a Assembleia Legislativa, a Comissão Permanente de Cooperativismo. Nada mais justo do que darmos esse prazo, esse período aí de 30 dias, a contar da semana passada, esse período aí de 30 dias, para que a gente possa ter, então, esse retorno. Se é justo ou não, não sei, mas é necessário. Oi? Se é justo o prazo, eu não sei, mas que é necessário, É necessário para que a gente... eu falei justo, Então, assim, é necessário para que a gente possa ver o que vai vir de proposição, e assim a gente continuar caminhando aí dentro daquilo que a gente... que é uma premissa nossa, que é o diálogo, Então, assim, vamos aguardar. Deputado Fábio, a gente conta muito com o apoio do senhor também, deputado Marcos Madureira, deputado Calegari, que é à frente da nossa Comissão Permanente de Cooperativismo. Então, assim, da parte do Sistema OCB Espírito Santo, falando aqui em nome do nosso presidente, doutor Pedro, que também é médico, do nosso diretor executivo Carlão, eu acredito que está bom, vamos caminhar, vamos aguardar o que vai vir, e aí, não vindo, de fato, ou vindo algo que... aí nós vamos tentar construir, Agora, dentro daquilo que o senhor falou, tem que ser algo concreto, gesto concreto, Se eu vou apresentar alguma coisa, eu vou apresentar com assinatura, Porque de boca não dá, Dizer que vai fazer e não fazer, a gente, com relação a essa pauta das cooperativas de especialidades médicas, de fato a gente está cansado, Tá bom? Obrigado, viu, gente? Um abraço. Obrigado, Davi. E o que acontece? Vamos seguir nessa linha. O doutor falou da questão de separar, talvez, os assuntos da cooperativa de transporte escolar, das cooperativas... Tem algum representante das cooperativas de transporte escolar aqui? Tem não, Então é algo que a gente pode pensar. Se for para facilitar a aprovação, pois não, deputado Fábio. Eu acho que, através da solicitação, nós poderíamos suprimir
serviço de transporte e deixar só... Pode ser. Senhor deputado, eu só não quero atrapalhar a proposição da OCB, sabe? Eu só fiz um ponto de vista. Perdão, me permita. A minha colocação foi só em função da especificidade, né? Porque um tem uma natureza de caráter essencial, específica, né? Então, eu só não queria atrapalhar nem atravessar a proposição do CB. Doutor, fica tranquilo, assim, é uma opinião que a gente está para discutir mesmo, vocês têm que colocar a opinião de vocês. Realmente, nós abarcamos a proposta da OCB dos dois tipos, porque nós estamos tendo problema nas duas áreas. Mas se tiver que fazer vamos esperar também a proposta do governo. O que o governo vai propor? E aí a gente vê. Não é verdade, doutor Fábio? Não é isso, doutor Marco Madureira? Tem que ver a proposta. a qualificação para saber dentro do edital. Então, o que acontece? Dentro disso, vamos discutir dessa forma, vamos ver se a gente deixa ou não essa parte da educação. Mudar, botar mais especificidades, eu acho que não vai dar porque é uma lei federal. Então, por exemplo, a gente tem que agir dentro daquilo que a lei federal nos permite. A lei federal possibilita a inversão, vamos torná-la obrigatória. Mas, enfim, vamos discutir depois. A Comissão de Cooperativismo anuncia a previsão para a realização da próxima audiência pública, denominada Circuito COP, a qual será realizada na primeira quinzena de novembro em São Gabriel da Palha, onde com a presença dos meus colegas de comissão, tá? Para estarem lá, está sendo muito bom o Circuito COP. Em Cachoeiro deu mais de 200 pessoas, em Santa Maria de Jetibá mais de 100 pessoas, né, Garão? Foi muito bacana, as cooperativas estão participando, é a construção de uma agenda política do cooperativismo, onde isso também entra. Então, não deixe de estar com a gente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima reunião ordinária, no dia 20 de outubro de 2025, às 11 horas. Muito obrigado a todos, Deus nos abençoe. Amém. Vamos tirar vamos tirar uma foto aqui, todo mundo junto aqui? Vamos essa foto aí, semana para o governo. Não, as comissões, as cooperativas vieram. Estão de olho. Mas eles estão de olho no senhor.